Carta do Além. Esta é uma obra de autoria da coleção O Livro Católico. Demorou quase 2 anos para que a coleção Livro Católico decidisse divulgar o audiobook que você vai ouvir agora. Nossa dúvida era prudencial. Produziria ele um bom efeito sobre aqueles que o ouvirem? E foi conhecendo os efeitos benéficos da publicação desse livro no século passado que tomamos a decisão de lançá-lo primeiramente em formato livro digital e depois neste audiobook inédito. Você não vai conseguir parar de ouvir. O tema é algo que intriga a todos e é motivo de discussões, debates e polêmicas. Afinal, o que acontece no exato momento em que damos nosso último suspiro para essa vida? Um texto sério, bem fundamentado, aprovado pela Igreja Católica. Você vai encontrar nele doutrinas sobre o momento final da vida. Não se trata de um mero relato sensacionalista, daquelas histórias que o povo conta, que faziam grande sucesso nas décadas de 70 e 80. Você vai ouvir uma história real, misteriosa e intrigante. A Carta do Além conta a história da condenação eterna de uma jovem, Anne. Essa carta foi encontrada entre os papéis de uma freira falecida chamada Clara, amiga da jovem condenada. A freira relata detalhadamente como lhe foi comunicado em sonho sobre fatos da vida da amiga por ela totalmente desconhecidos e principalmente sobre a condenação eterna de Anne. Literalmente, uma história de arrepiar. Entretanto, saiba que o fato de ter sido um sonho não diminui em nada a credibilidade dos relatos, muito pelo contrário. Na própria Sagrada Escritura constam muitas comunicações divinas feitas por visões, inclusive sonhos. O mesmo acontece na história de São João Bosco, marcada por sonhos premonitórios e reveladores. Ademais, nos relatos da freira há informações da vida de Anne que ela não tinha como saber depois que a amiga já tinha morrido. Pois então, como explicar que detalhasse tais fatos? A Cúria Diocesana de Treves, na Alemanha, autorizou sua publicação como sumamente instrutiva. A Carta do Além apareceu primeiro em livro de revelações e profecias, juntamente com outras narrações. Mas foi o reverendíssimo padre Bernardin Krempel, doutor em teologia, que a publicou em separado e quem lhe emprestou mais autoridade, provando, nas anotações, a absoluta concordância com a doutrina da Igreja Católica sobre o assunto. Desejamos a todos que ouvirem esse audiobook que ele seja ocasião de muita reflexão sobre suas vidas e de muitos bons frutos espirituais. Capítulo 1. Uma carta completamente inesperada. Eu tinha uma amiga. Quer dizer, nós éramos mutuamente chegadas como companheiras e vizinhas de trabalho no mesmo escritório N. Quando mais tarde Anne se casou, nunca mais a vi. Desde que nos conhecemos, reinava entre nós, no fundo, mais amabilidade que amizade. Por isso eu sentia pouca falta dela. Quando, após seu casamento, ela foi morar no bairro elegante das Vilas, bem longe do meu casebre. Quando, no outono de 1937, passei minhas férias no Lago de Garda, minha mãe escreveu-me em meados de setembro. Imagine só! Anne N. morreu! Morreu num desastre de automóvel, perdeu a vida. Ontem foi enterrada no cemitério do mato. Essa notícia espantou-me. Sabia eu que Anne nunca fora propriamente religiosa. Estava ela preparada quando Deus a chamou de repente? Na outra manhã, assisti na capela da casa do pensionato das irmãs onde eu morava a Santa Missa em sua intenção. Eu rezava fervorosamente por seu descanso eterno e nessa mesma intenção ofereci também a Santa Comunhão. Mas o dia todo eu sentia certo mal-estar e ele foi aumentando ainda mais pela tarde. Eu dormia inquieta, acordava de repente e numa dessas, quando eu acordei, eu ouvi como se sacudia a porta do quarto. Acendi a luz.
O relógio no criado mudo marcava 00:10. Nada, porém, eu conseguia ver. Nenhum barulho tinha na casa. Apenas as ondas do lago de Garda batiam, quebrando-se monotonamente no muro do jardim do pensionato. De vento, nada eu ouvia. Tinha eu, todavia, a impressão de que ao acordar eu tivesse percebido, além das batidas na porta, um ruído como que de vento, parecido ao do meu chefe de escritório quando mal-humorado me atirava uma carta amolante sobre a escrivaninha. Refleti um momento. Será que eu devo me levantar? Ah, ora, tudo não passa de cisma, disse-me resoluta. Não é senão produto de minha fantasia sobressaltada pela notícia da morte. Virei-me, rezei alguns Pai Nossos pelas almas e adormeci de novo. Sonhei então que me levantava de manhã às 6h indo à capela da casa. Quando abri a porta do quarto, dei com o pé num maço de folhas de carta. Levantá-las, reconhecer a escrita de Anne e dar um grito foi coisa de 1 segundo. Tremendo, segurei as folhas nas mãos. Confesso que fiquei tão apavorada que nem podia proferir o Pai Nosso. Fiquei presa numa quase sufocação. Nada melhor que fugir dali e ir-me para o ar livre. Arranjei malmente os cabelos, pus a carta na bolsa e saí às pressas de casa. Fora, eu subi o caminho que continuou tortuoso para cima por entre oliveiras, loureiros e quintas de vilas, e para além da mundialmente célebre Estrada Gardesana. A manhã despontava radiante. Nos outros dias eu parava a cada 100 passos, encantada pela magnífica vista que me ofereciam o lago e a magnificamente bela ilha de Garda. O suavíssimo azul da água refrescava-me. Como uma criança olha admirada para o avô, assim eu olhava sempre admirada, de novo o cinzento Monte Baldo que se ergue na margem oposta do lago, crescendo de 64 metros acima do nível do mar até 2.200 metros de altura. Hoje eu não tinha olhos para tudo isso. Depois de caminhado 1/4 de hora, deixei-me cair maquinalmente sobre um banco encostado em 2 ciprestes, onde, no dia anterior, eu tinha lido prazerosamente a donzela Teresa. Pela primeira vez, eu via nos ciprestes símbolos da morte, coisa que neles nunca reparava no sul, onde tão frequentemente se encontram. Peguei a carta. Faltava-lhe a assinatura. Sem a mínima dúvida era a escrita de Anne. Nem mesmo faltavam nela o grande S, nem o T francês a que se havia acostumado no escritório para irritar o Sr. G. O estilo não era dela. Pelo menos não falava como de costume. Sabia ela tão amavelmente conversar e rir com seus olhos azuis e seu gracioso nariz. Somente quando discutíamos assuntos religiosos é que ela se tornava mordaz e caía no rude tom da carta. Eis aí a carta do além de Anne, palavra por palavra, tal qual ali no sonho.